A gente já viu rapidamente, né, uma simulação de uma fase em regime permanente. Eu utilizei o caso do degrau, o Pittsdale, para demonstrar. Depois a gente fez o mesmo caso, o Pittsdale transiente. E agora o que eu queria mostrar é o básico de algo de uma simulação bifásica, né? No caso da bolha água e ar. Quando você está trabalhando com multifásico, você tem N maneiras de trabalhar, e dependendo do seu problema, tem algumas mais adequadas do que outras. Algumas também são mais complexas do que outras. Então a que eu vou mostrar aqui é uma das maneiras mais simples de se fazer uma simulação multifásica. E também, por outro lado, para ela ser mais simples, ela tem algumas dificuldades que outros não têm. Mas o tipo de simulação que eu vou mostrar é um tipo chamado VOF, que é Volume of Fluid. E a ideia dele, aqui só vou pegar as equações. Imagina que tem dois fluidos, fluido 1 e fluido 2. Então a ideia do VOF é você definir esse alfa, que para cada célula vai ser a fração de um dos fluidos naquele domínio. Então alfa igual a 1, nesse caso, seria aquela célula toda preenchida pelo fluido 1, e alfa igual a 0, ela toda preenchida pelo fluido 2. E aqui, φ, nessa primeira equação, representa uma variável genérica, por exemplo, viscosidade. Então, a ideia do VOF é você pegar para cada célula e simular, como se fosse um pseudofluido naquela região, as propriedades dadas por essa média ponderada aqui, utilizando o fator de ponderamento alfa, que é essa fração de fluido. E, além disso, tem essa equação de transporte, que é uma equação de transporte para alfa. Tem aqui o termo comum advectivo, e tem esse termo extra, que é um termo que garante que as fases sejam coesas. A gente pode perceber que esse termo ele só é relevante na região de interface, ou seja, na região que está mudando de um fluido para o outro, porque, por exemplo, na região que está tudo ar, esse termo aqui vai ser sempre igual a zero, então esse termo vai desaparecer, e mesma coisa na região que for tudo água. Então esse termo só vai ser relevante na próxima interface dos dois fluidos. E só um pequeno detalhe, isso não é muito importante para simular, mas talvez é bom saber. Esse U aqui, na verdade, esse UR é a velocidade relativa entre as duas fases naquele ponto. Não é a velocidade global como é aqui. Feito isso, a gente adicionou apenas uma equação de transporte para o nosso problema. E aí, com essa equação de transporte, você pode meio que simular os dois fluidos como um fluido só, ou seja, uma velocidade só para os dois. Isso, computacionalmente, você está adicionando de fato uma equação de transporte. Então não é muito mais complicado do que uma simulação monofásica. Mas, por outro lado, você também perde algumas situações que você precisaria de uma modelagem mais precisa e mais complicada para poder capturar. Feito essa introdução bem básica do VOF, dentro do OpenFOAM, o solver que utiliza o VOF é o solver Interfon, e ele tem uma série de tutoriais, assim como os outros solvers. Eu peguei um tutorial, que é um caso bem didático, que vai até mostrar algumas das deficiências desse método. Então eu acho ele ótimo para mostrar nesse sentido, que é o chamado dam break. Só deixa eu copiar ele aqui de novo. Então, cp-r, vou lá no FOAM Tutorials, aí tem multiphase, eu quero o caso do Interfon, turbulento, nesse caso, e o nome do caso é dam break. Então eu vou copiar para cá, só para a gente mostrar a cara dele. Agora, como por ser uma simulação muito fácil, a gente precisa de alguns arquivos que a gente não precisava antes. Então, lá no constant, a gente tem o turbulence properties, como tinha antes. Tem o transport properties, que daqui a pouco eu vou abrir para ver que ele tem coisas a mais que não tinha antes. E agora tem o G, que G é de gravidade, que é onde você vai colocar
o valor da gravidade que você está trabalhando e a direção também. Então, um arquivo bem simples, não tem muito mistério. Tem aqui as dimensões, que é metro por segundo quadrado, naturalmente, que é a aceleração. E aqui está o valor e a direção, que está na direção menos y, a gravidade 9,81, que é a gravidade terrestre, aproximadamente. Então, caso você queira simular uma outra gravidade, ou a gravidade em outra direção, é nesse arquivo que você modifica. Vou abrir agora o Turbulence Properties, que ele vai continuar igual estava antes. Vou mostrar que não tem muita modificação. Aqui está com RAS, né, que foi turbulento, e utilizando o KEPS. Se quisesse outro modelo, bastaria modificar ali. Agora o Transport Properties, que tem algumas modificações a mais, vai ser mais diferente do que ele era por caso monofase. A primeira coisa que você tem que colocar é o nome das duas fases. Você pode colocar nomes quaisquer. Aqui colocou Water e Air, mas o OpenFOAM não entende o que é Water e Air. Você botou isso só para você identificar. Tá? O OpenFOAM não sabe o que é água, o que é ar, isso não afeta em nada a simulação em si. Mas são os nomes que você tem que colocar. E a ordem que você coloca eles é importante, eu já vou mostrar por quê. Então, isso é mais ou menos como funciona com os contornos. Oi? Isso é mais ou menos como funciona com os contornos. Você tem que botar nomes arbitrários, pode ser qualquer um. Mas vai usar para identificar as fases depois. Então tá aqui, no caso, é o nome de Water e Air, são nomes bem típicos. E depois aqui você especifica para cada contorno como você está modelando ele. No caso, os dois são newtonianos nessa simulação. Se algum não fosse newtoniano, ou os dois, você poderia modificar aqui. E são newtonianos com a viscosidade, com essas duas viscosidades, de 10 a menos 6 no caso da água, e 1,48 vezes 10 a menos 5 no caso do ar, e com essas massas específicas de 1000 para a água e 1 para o ar, no caso que está aqui. E, além disso, tem aqui esse sigma, que é a tensão superficial entre os dois fluidos. E você tem um dado que você precisa experimental, basicamente. E para o caso ar e água, esse valor de 0,07 é um valor bem típico, que é o mais utilizado, o valor medido experimentalmente. Se você fosse outros dois fluidos, você teria que procurar ou medir por conta própria qual seria o valor ideal para os fluidos que está trabalhando. Mas para ar e água, 0,07 é um valor típico. Agora, se a gente for no zero, que é onde a gente coloca em nossas condições de contorno, a gente tem a velocidade, que vai ser igual a antes, já que o VOF ele trata de como se fosse um fluido só, né? Só com as propriedades variando. Então aqui você vai ver que vai ser igualzinho o arquivo zero que era nos casos que a gente viu anterior. Agora o P tem um detalhe que não é mais P, que era pressão, né? Ele chama de PRGH. RGH é a questão, é o ρGH, e porque essa condição de contorno aqui do P, esse arquivo do P, é a pressão menos a parte hidrostática, né? Menos o ρGH. Então, a cara dele vai ser a mesma cara do P, mas só lembrando que é sem o termo ρGH. Tirando isso, ele... E essa não é aquela pressão dividida por ρ. Isso. Como aqui é multifásico, então a gente tem massas específicas distintas. Aqui não é mais a pressão dividida pela massa específica como era antes, e sim a pressão propriamente dita em Pascal. As variáveis aqui turbulentas também são as mesmas, não vai mudar em nada, mas agora a gente tem uma variável a mais, que é o alfa, né? Que eu mencionei há pouco, mostrei na equação de transporte. E aqui o nome, ele colocou alpha.water. E por que alpha.water? Porque se a gente olhar lá no Transport Properties, a gente definiu o water como o primeiro nome aqui.
Se eu colocasse o air antes do order, nessa ordem aqui, aquele arquivo teria que se chamar alpha.air. E é a mesma coisa para qualquer outro nome que eu desse. Então, só sempre lembrando que você tem que se referir ao primeiro nome dos dois que você colocou aqui. E esse ponto .orig que está aqui é de original, que é como se fosse um backup. Eu vou mostrar daqui a alguns minutos uma ferramenta do OpenFOAM chamada setFields, que ele vai modificar esse arquivo aqui, o alpha.water. Então é muito útil, muitas vezes, você ter um alpha.water.orig, que é um backup para se você quiser reverter as modificações que você fez, você tem um backup simples. O OpenFOAM não vai ler isso daqui, esse arquivo vai ser ignorado. Então seria alpha. Eu vou copiar esse arquivo alpha.water.orig para um arquivo chamado só alpha.water, que é o arquivo que vai ser de fato usado na simulação. Esse .orig é só uma espécie de backup. Para facilitar a gente, daqui a pouco vocês vão entender melhor por quê. Então vou abrir ele. O alpha não tem dimensões, então por isso que está tudo zero, é uma dimensional. E do jeito que ele está aqui, ele está iniciando o campo como todo zero. Ou seja, do jeito que está agora configurado esse arquivo, tá tudo cheio de ar. Oi? Tá tudo cheio de ar. Isso. Tá tudo zero, tá tudo cheio de ar. Porque, de novo, só para lembrar, como eu coloquei o water primeiro, e aqui tá alpha.water, o alpha igual a 1 significa 100% ar, e alpha igual a 0, desculpa, o alpha igual a 1 significa 100% água, e o alpha igual a 0, 100% ar. Se eu trocasse aquela ordem lá e ficasse alpha.air, aqui trocaria também. Então, só um cuidado que tem que ter. Então, do jeito que está esse arquivo por enquanto, eu estou com o ar em todo o meu domínio. Isso a gente já vai modificar, que naturalmente não é isso que a gente quer para a simulação. Então eu vou gerar aqui a Mario para mostrar para vocês só como está a cara dele por enquanto. É gerada no BlockMesh também. Esse tutorial utiliza o BlockMesh, que é uma malha bem simples, como vocês vão ver agora. E se eu abrir por enquanto aqui o alpha.water, como eu não modifiquei, tá zero em todo lugar. E não é isso que a gente quer. Só para dar uma ideia de qual é a simulação. Primeiro é uma simulação 2D. Tem uma célula nessa direção. E qual vai ser a ideia que a gente vai fazer daqui a pouco? O nome da simulação é Dam Break, que é para como se fosse simular uma represa de água quebrando. Então, daqui a pouco a gente vai fazer essa modificação. O que vai ter... Imagina que inicialmente eu tenho uma água represada aqui nesse canto esquerdo inferior. E instantaneamente eu sumo com a represa do que está acontecendo. Naturalmente, por gravidade, essa água vai descer e até passar por cima desse pequeno obstáculo que tem aqui, até ela ficar toda equilibrada, em equilíbrio aqui no fundo. Então, essa é a ideia da simulação, chamada Dam Break. Vou fechar aqui só para mostrar. E agora, obviamente, o que a gente quer não é essa situação que eu mostrei há pouco. Não é uniforme com ar. A gente quer que algumas regiões tenham água, no caso, aquela região que eu basicamente expliquei, que é aquele canto, e o resto ar. Mas para fazer isso manualmente, aqui no arquivo alpha.water, seria basicamente impossível, porque o que eu teria que mudar aqui o campo interno, em vez de uniform 0 que está agora, eu teria que colocar non-uniform e uma lista. Eu teria que saber para cada célula do meu domínio, se há ar ou se há água, eu colocar o valor 1 ou 0, respectivamente. Então seria impossível fazer isso manualmente, e naturalmente o OpenFOAM tem uma maneira de fazer esse cálculo automático para a gente. A ferramenta que faz isso é o setFields, tá? E, como sempre, lá no System tem um arquivo chamado setFields.dict, que é onde a gente vai fazer as modificações relevantes a setFields. Então vou abrir ele para a gente dar uma olhada, ver como ele funciona.
primeira coisa que ele mostra aqui é esse default field values, que é os valores de default do field. Aí ele começa vol scalar field, vol que é volumétrico, né? Tudo que vai começar com esse vol. Scalar, que é uma quantidade escalar que a gente está modificando, que é o alpha.water. E depois o nome da variável que eu quero modificar. E por fim o valor dela, o valor default dela, 0. Ou seja, eu quero que o padrão default seja 0 ou, consequentemente, AR. Depois você vai especificar quais regiões dentro do seu domínio você quer um valor que não seja esse valor default. Então aqui dentro desse regions, onde você vai especificar todas essas condições. Tem uma série de regions diferentes também. Aqui está sendo usada aqui essa box do céu, que qual a ideia dela? Você vai definir aqui box, aí você vai definir 2 pontos. O primeiro ponto nesse caso está 0, 0, menos 1, e o segundo 0.1461, 0.2921. E o que isso vai fazer vai pegar um paralelepípedo que está variando em x de 0 até esse 0.1461, em y de 0 até 0.292, e em z de menos 1 até 1. E todas as células que têm o centro dentro desse paralelepípedo, eu vou modificar o valor delas do alpha.water para 1. Então é isso que está dizendo aqui. O box do céu é assim que ele funciona. Você vai definir sempre o primeiro vértice, o segundo vértice, né, os vértices opostos do paralelepípedo. E depois aqui você especifica qual o valor que você está colocando dentro dessa região. Naturalmente aqui eu estou modificando o alpha.water, mas se fosse interessante o meu problema, eu poderia mudar qualquer outra variável, pressão, velocidade, ou o que quer que eu queira mudar. Só no caso de velocidade eu teria que, um detalhezinho, em vez de ser scalar aqui, teria que ser vector, e ali eu colocar o vetor relevante. Então, para eu executar o set fields, basta eu chamar de set fields. Ele até fala que ele tá, as coisas que ele está modificando. Fala que mudou aqui o valor do campo interno do alpha.water. Depois diz selecionando as células com o centro dentro desse box, que foi o que eu mencionei há pouco, e mudando essas células o valor do alpha.water. Se agora a gente for ler o arquivo alpha.water, a gente vai ver que ele foi modificado e o campo interno deixou de ser uniforme 0 e está agora numa lista de todos os pontos da malha, que são para essa malha simples 2000 e pouco. E aqui tem uma lista de 1s e zeros para cada ponto da malha, se for água ou se for ar. Então se eu abrir agora no Paraview, eu colocar aqui o alpha.water, a gente vê que a condição inicial mudou. Antes era tudo ar, e agora eu tenho de fato esse retângulo nessa região com o alfa igual a 1, que representa a água nesse caso. Então essa é a minha condição inicial. Agora, vou mostrar algumas outras coisas de set field, e agora a gente vai ver porque é útil ter aquele .orig, que é o que eu quero agora desfazer essa modificação que eu fiz, de mudar ali a água para aquele campo. Basta eu apagar esse alpha.water e copiar o .orig, que é aquele meu backup não modificado, para alpha.water. Então essa utilidade do orig é bastante usado no OpenFOAM quando você precisa de algum backup de alguma coisa. Não é necessário estritamente falando, mas é útil. Não precisa usar essa extensão também não. Qualquer coisa você depois sabe do que se trata. Esse .orig também é algo que é usual, mas você pode colocar outro nome. Caso você aqui. Voltando aqui para o set fields. Esse exemplo utilizou aqui só um box do céu, mas se eu quisesse modificar em N regiões, eu poderia utilizar. E existem outras opções além do box do céu. Uma que vai ser bastante útil, né, por causa da bolha. Vou mostrar agora o sphere do céu. E agora, em vez de especificar um box, você tem que especificar primeiro onde é o centro da sua esfera.
colocar em 0, 0, sei lá. E centro tem que ser esse centro em inglês, né? Não é centro americano. A grafia aqui de center é com TRE, como é na grafia britânica. Não é R, como seria na americana. Vou colocar aqui, por exemplo, acho que isso vai ser suficiente para dentro dessa geometria. Então, o centro da sua esfera, depois o raio dela, vou colocar 0.1, por exemplo. Depois vai ser igual o caso anterior, né? Qual é o valor que você quer naquela região. Deixa eu fazer mais rápido assim. Pronto. Então, eu colocando essas duas opções simultaneamente, ele vai pegar as células dentro desse box e também as células dentro dessa esfera. E se por acaso tiver uma interseção, não faz diferença. Eu só vou apagar esse box para... Eu vou comentar ele para a gente ver só o efeito da esfera, como funciona. Também é bem intuitivo como seria, né? Então, de novo, tem que chamar o set fields novamente. Aqui ele descreveu o que fez, né? Uma esfera com centro 0.2 em x e com raiz 0.1. E se a gente abrindo para view, acho que esses valores que eu peguei são suficientes. Vamos ver. De fato, pegou uma esfera aqui. Você pode ver como essa malha é bem grosseira, uma malha bem ruim. A esfera ficou bem pixelizada, vamos dizer assim. E justamente porque o detalhe é que ele pega as células com o centro dentro da região. Então, provavelmente essa célula daqui, que eu estou com o mouse em cima, a esfera corta boa parte dela, mas como o centro não tá incluído nessa região, a célula fica de fora. Então essa é a ideia de set fields, de como ele funciona. E ele é bastante útil principalmente para esse caso de multifase, quando você quer colocar regiões distintas com fases distintas. Eu vou voltar só para aquele caso que a gente estava antes. Vou fazer eles simultâneos para mostrar, não tem problema. Então vou apagar o 0, o alpha.org, para a gente voltar para o backup. Vou rodar o set fields de novo. Agora ele pegou as células tanto dentro desse paralelepípedo quanto da esfera. E se eu abrir no ParaView, no caso, bom, a esfera só ficou um pouco acima aqui, mas se a esfera estivesse em algum outro lugar com uma interseção um pouco menor, a gente veria os dois simultaneamente como ele funciona. Então essa é a ideia do set fields. Feito isso, a gente já poderia rodar aqui o nosso caso dam break, mas eu já rodei ele mais cedo para acelerar um pouco o processo. E aqui vou aqui dam break done. E eu rodei até 2 vezes com malhas diferentes, até para a gente ver algumas diferenças nas duas malhas. Vou abrir aqui primeiro o dam break, que é exatamente a mesma malha, o mesmo caso que eu mostrei anteriormente, mas aqui já é no fim da simulação. Só para mostrar para vocês, a simulação foi bem rápida, a outra demora um pouco mais. Essa foi 7 segundos, que é uma malha bastante grosseira, 2D ainda por cima. Então... E aqui foi simulado de 0 até 1 segundo, salvando a cada 0.05 segundos. Isso tudo tá lá no Control Dict. É sempre bom lembrar. Tá dizendo aqui start from start time 0, que ele vai começar do tempo 0, stop at end time 1, vai simular até 1 segundo, com delta t de 0.001.
ele vai salvar a cada 0,0 segundos, que foi o que a gente observou. Aqui é a maneira que ele está salvando. E aqui ele está utilizando esse adjust time step também, limitando o current. E limitando o current do alpha também, que você pode associar o número de current ao transporte do alpha, que também você pode limitar aqui. Nesse caso aqui o alpha existe. Então vou abrir aqui no Paraview para a gente ver o resultado dessa simulação. Vou primeiro mostrar aqui a cara do alpha.water. Essa é a nossa condição inicial. Vou para o próximo time step. Nesse caso 0,05. Primeiro a gente já vê que a água começa a descer. Mas aqui acontece um outro fenômeno também. Especialmente porque essa malha é uma malha bem grosseira para a simulação, que é um fenômeno conhecido como difusão numérica. A gente consegue observar bem claramente aqui que na região de interface entre as duas fases ocorreu uma difusão aqui do alfa. Deixou de ser uma transição como era inicialmente abrupta, né, do 1 para 0. Agora ela está um pouco mais suavizada, ela passa por um valor aqui intermediário. E isso acontece para qualquer equação de transporte que você resolva, mesmo que, como é o caso da equação do alfa, que ela não tenha o termo difusivo. Aqui essa equação não tem difusão nela, mas dada a discretização, a natureza da discretização, sempre vai ocorrer alguma difusão numérica. Alguns esquemas de discretização são mais difusivos, outros são menos. Aí tem que tomar certo cuidado dependendo do que você está trabalhando. Mas é um fenômeno que sempre acontece. Então, sempre que você estiver trabalhando com VOF, as interfaces com o avançar da simulação vão ficando mais difusas. Isso é um dos problemas do VOF, como a gente pode ver se a gente avançar aqui um pouco a simulação. A gente está vendo que a água já está espirrando. Por exemplo, nessa região aqui, você está vendo que ele está indicando o alfa, sei lá, por volta de 0,5. E aqui é uma das situações que o VOF deixa de fazer muito sentido, porque o que ele está dizendo aqui, nessas células daqui, tem basicamente metade ar e metade água. Ele está modelando essa região como se fosse um fluido com propriedades médias entre o ar e água. E, bom, não necessariamente isso é uma boa modelagem de uma situação desse jeito. Então aqui, nessa região, para o VOF, já deixa de ter um certo sentido físico. Então, o VOF ele é muito bom para situações em que as suas regiões de interface não têm variações muito grandes, que justamente não é o caso da simulação. Até por isso eu escolhi ela para mostrar, que isso mostra muito bem algum dos defeitos do VOF. Porque talvez até aqui uns 0,15 segundos, mais ou menos, apesar da difusão numérica, que é normal, e nessa malha bem grosseira, ainda a gente tem basicamente muito claro uma região de água e uma região de ar. Mas se eu der aqui um play, a gente vê que, bom, já tem várias regiões aqui que já não me dizem muito fisicamente, além da malha bem grosseira. Então, esse é um dos cuidados que tem que ter do VOF. Ele é simples, computacionalmente falando, é simples de implementar também, mas tem alguns lados que você tem que tomar cuidado, porque ele não serve para todas as situações. No caso da bolha, que vocês vão simular, a bolha a princípio não deve quebrar, depende do caso que vocês estão trabalhando, mas vai ser uma bolha só subindo. Então é uma situação bem ideal para o VOF, que você não tem muita variação brusca nas superfícies de contato entre os fluidos. Mas ainda assim, independente da situação, sempre vai acontecer o fenômeno da difusão numérica. Agora, até para comparar, também fiz uma simulação que é exatamente a mesma, mas com uma malha mais refinada, que é o Break Fine.
Aqui foi simulado só até 0.4 segundos. Eu até fiz uma simulação aqui em paralelo, usando quatro processos. Agora eu vou abrir um ParaView para a gente comparar. Se eu colocar aqui o Surface with Edges, a gente já vê bem que é uma malha bem melhor que a outra. E visualizando por enquanto só o alpha.water, a gente vê que ainda tem a difusão numérica, sempre, mas ela, como a malha é melhor, ela é mais suave do que era antes. Mas ainda assim, algum tempo depois, vai ter... bom, no caso simulou 0.4 segundos, mas aqui a gente já está começando a ter uma região com valor bem 0.6 aqui, que já deixa de ter significado físico assim relevante. Mas claramente é uma malha melhor do que a anterior. Além do alpha.water, naturalmente a gente pode ver as outras variáveis, aqui o U, que é a velocidade, que aqui junta a velocidade dos dois fluidos em um só, como eu falei. A gente pode ver como ela está variando. A pressão tem aqui aquele PRGH, que foi é o que a gente seta nas condições de contorno, que é a pressão sem o termo hidrostático, mas também aparece aqui o P, que aqui já é a pressão com o termo hidrostático, né? A pressão total. Então você pode visualizar os dois aqui e ver como ele está variando também com o tempo. E mesma coisa para as quantidades turbulentas. Então, essa é a ideia básica de uma simulação usando o VOF, usando o Interfoam especificamente. O Interfoam, ou o OpenFOAM também tem outros solvers parecidos com o Interfoam, mas que generalizam o VOF para N fluidos, caso você queira fazer a mesma coisa, mas com mais de um fluido. Quer dizer, mais de dois fluidos, perdão. E a ideia é sempre a mesma. Para cada fluido que você adiciona, você vai adicionar um novo alfa, uma nova equação de transporte com a mesma cara e sempre a mesma ideia. E para o F Solutions tem agora também uma entrada para o Alpha Water que não tinha antes. Aqui ele está usando esse Muse, que é bem utilizado para o Alpha. Outra coisa que vale a pena mostrar, só caso vocês... caso eu quisesse visualizar, por exemplo, a simulação, as duas simulações que eu mostrei agora, né, com áreas diferentes simultaneamente, o que eu poderia fazer aqui é abrir o Daembreak Fine e poderia dar aqui com Open, né, ou Ctrl O, e lá no outro Daembreak, eu criei esse arquivo aqui quando eu utilizei esse comando touch. Esse comando touch, o que ele faz é criar um arquivo vazio com o nome que você deu. Nesse caso eu criei um arquivo chamado daembreak.foam. O nome dele não importa, o que importa é só a extensão .foam, que é para quando eu abrir no ParaView, o ParaView identificar que eu estou lendo uma simulação do OpenFOAM, não outro tipo de simulação que ele sabe ler também. Então apareceu aqui o daembreak.foam. Inclusive, só voltando parênteses, quando você utiliza o comando parafoam, ele até aparece aqui, ó, create a temporary daembreakfine.openfoam. Também serve, poderia colocar .openfoam. Então ele cria um arquivo temporário para o ParaView abrir. Aqui eu criei um permanente, vamos dizer assim. Então eu já abri os dois aqui.
mas se eu der apply, vai ver que vai ficar um em cima do outro, porque eles têm as mesmas coordenadas. Então, nessa aba aqui esquerda, eu tenho a opção, deixa eu encontrar, deixa eu aqui no final, aqui, dentro dessa parte de transforming, você pode mudar a orientação, mudar a escala, mas uma das opções é para você transladar. Então acho que se eu transladar isso aqui por 0.3, acho que vai ser o suficiente. Vou colocar outro também. Acho que tem que ser mais. Transladar por... Foi demais, mas... Então assim eu poderia ver simultaneamente os dois e comparar. Deixa eu colocar aqui a pressão também. Então você poderia ir comparando aqui as duas simulações. No caso, não completamente, porque essa simulação mais refinada foi só até 0.4 segundos e outra até 0.1. Mas eu poderia, pelo menos visualmente, fazer essa comparação aqui. Da outra para outra também. Depois você poderia fazer uma comparação mais precisa também. Até aqui a gente consegue ver muito claramente as diferenças da difusão numérica dos dois. Esse aqui, mais grosseiro, já é muito mais difuso e, consequentemente, muito pior a simulação aqui do que esse mais refinado. Mas ainda assim, a gente tem esse problema do VOF, que não seria o mais adequado para esse tipo de simulação. Uma coisa que acho que vale a pena mostrar, acho que um pouco mais a título de curiosidade, seria a utilização de uma outra ferramenta do OpenFOAM para geração de malha tirando o Block Mesh. Porque o Block Mesh ele é ótimo para esse tipo de geometria, mas para geometrias arbitrárias e complexas não se aplica. Então, só a título de curiosidade, um pouco, tem uma simulação aqui do OpenFOAM que é chamada de Motorbike, que é uma simulação de um escoamento total de uma moto, como o nome indica. E naturalmente você não vai desenhar uma moto utilizando o Block Mesh da maneira que a gente fez até hoje. Então o OpenFOAM tem alguns outros geradores de malha, em particular tem um chamado SnapX Mesh, que ele é justamente para você fazer malhas a partir de algum desenho que você tenha. Por exemplo, você tem um arquivo STL de alguma geometria e você quer gerar uma malha a partir dele. Você pode utilizar o SnapX Mesh. Então, vou mostrar a simulação do Motorbike, que eu acho que ela é bem interessante. O SnapX Mesh ele é bastante complicado, tem muita coisa, não vou ter como ensinar vocês a utilizá-los agora, só para mostrar a possibilidade, né, de como ele funciona. Ele também tem um arquivo chamado SnapX Mesh Dict, que é onde você vai especificar todos os parâmetros da sua malha, mas agora ele é um arquivo bem grande. Por exemplo, esse aqui, tudo bem que ele tem uma série de comentários, mas esse aqui tem 300 linhas. Mas qual a ideia básica desse arquivo SnapX Mesh Dict? Você vai ter uma geometria, né, um desenho STL, por exemplo, e a partir desse desenho você tem que informar para o SnapX Mesh quais regiões que você quer refinar mais, onde você quer refinar menos, número total de células que você quer mais ou menos que tenha, e coisas desse tipo. E a partir daí, o OpenFOAM vai gerar essa malha utilizando o SnapX. Mas aqui tem eu não vou ter como mostrar para vocês, mas eu posso mostrar o resultado final, que eu já rodei aqui. E, inclusive, vale mencionar que agora é uma malha muito mais complicada e a própria geração de malha já passa a ser algo demorado.
Nesse caso, Snap X Mesh demorou no total, só para gerar malha, em paralelo, 200 segundos. Ou seja, pouco mais de 3 minutos. Então já vocês podem imaginar que para malhas bastante complexas e bastante grandes, o próprio processo de geração de malha passa a ser algo muito pesado também. Se a gente abrir agora no ParaView, só para mostrar para vocês como é a cara dessa malha e coisas que a gente pode fazer com o OpenFOAM. Bom, aqui a malha toda externa, né? No caso vai ter a moto lá dentro. Então, aqui é uma malha 3D de fato, que acho que a gente não tinha mostrado explicitamente nenhuma delas. Se eu fizer um corte aqui no meio, fazer um corte normal a Z, né? Quero um corte nesse plano. Vou desmarcar aqui o show plane, só para a gente lembrar como funciona o slice. Ainda não está aqui no meio. Deixa eu fazer de outra maneira. Tá. Eu vou selecionar então aqui só nessas partes aqui da malha. Estou selecionando só as partes do contorno que são relevantes à moto. Aqui a gente pode ver como é o cara na moto. Foi feito a partir de um STL. Naturalmente isso aqui seria impossível de fazer com Block Mesh. Porque o corte dele tá assim. Deixa eu fazer um corte diferente. Perdão, fechei aqui sem querer. Fazer um corte de novo aqui, porque eu achei que a orientação da moto fosse diferente. Fazer um corte normal a Y agora. E aqui a gente consegue ver bem como funciona o corte, né? Com o cara aqui na moto. E a gente pode ver a malha ao redor dele, que é a malha grosseira longe, né? Que não vai ter nada muito relevante acontecendo. E bem mais refinada aqui ao redor da moto. E isso tudo você vai especificar lá naquele arquivo do SnapX Mesh Dict como você quer, quais regiões você quer refinadas. No caso, perto da moto, naturalmente, perto das regiões. E aqui eu fiz uma simulação em regime permanente, usando o SimpleFOAM. O processo da simulação, depois de gerada a malha, é o mesmo. A questão de especificar condições de contorno e todo o resto é o mesmo processo daquela que a gente já fez. Por exemplo, a mesma cara que tinha antes. E vamos ver quanto tempo demorou a simulação. Rodando em paralelo. Ela durou no total para 500 iterações, que até é um tempo bem curto. É um número bem curto de iterações. 700 segundos. Então a gente já vê que os tempos de simulação já vão aumentando bastante em relação ao que eu mostrei até agora. E por caso da bolha 3D também, muito provavelmente vai demorar já tempos mais significativos, porque multifásico e 3D, etc. E agora vamos ver aqui, só de novo, a título de curiosidade, um pouco os resultados. Consegue ver. E consegue ver bem aqui o perfil aqui de velocidade ao redor da moto. A distribuição de pressão também, formando as zonas de estagnação aqui no capacete, nas rodas, etc. É um resultado bem interessante, curioso, né? Só para a título de curiosidade que eu resolvi mostrar, porque eu acho que isso mostra
bem o que o OpenFOAM é capaz de fazer, além desses casos simples do integral, etc., que eu vim mostrando até agora. Só